Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos aqui novamente reunidos em nome de Jesus para o trabalho da palestra, da reunião pública de terça-feira. E nessa oportunidade nós estaremos estudando essa obra do Conduta Espírita. É uma obra que nós estamos estudando sequencialmente, e hoje nós falaremos sobre um tema assim muito difícil para todos nós, que é perante a enfermidade. Então nós vamos ler os itens que estão no capítulo, para em seguida fazermos os comentários adequados. Então o primeiro item, André Luiz relata o seguinte: sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visite o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Bem, por que nós falamos que o tema é muito complexo, muito difícil? Porque durante a pandemia nós tivemos amigos nossos que, devido à enfermidade da Covid, tiveram seus entes queridos sequelados ou que tiveram seus entes queridos que desencarnaram. E sempre que nós somos colocados diante de uma enfermidade, é o momento de testemunharmos a nossa fé, evitando a revolta e o desespero. Mas então, como é que nós podemos fazer para evitarmos que no momento do testemunho nós façamos esse caminho, né, de enveredarmos às vezes pela revolta, pelo desespero, às vezes até solicitarmos a eutanásia, mesmo nós espíritas que sabemos que a eutanásia é algo que não deve ser realizado. Então, o que ocorre conosco quando nós estamos diante da enfermidade? Então, a primeira questão que nós gostaríamos de colocar para a nossa reflexão é que, como nos fala um amigo nosso, nós falamos em reencarnação, mas nós não vivemos como reencarnacionistas. Então, nós ainda consideramos, nas nossas reflexões, de que estamos aqui para termos facilidades, pelo simples fato de estarmos na casa espírita como frequentadores ou como trabalhadores, executando alguma tarefa, fazendo alguma renovação, que nós estamos blindados das dificuldades. Então a primeira reflexão a ser colocada é exatamente entendermos que não estamos aqui a passeio, que o fato de nós termos situações de trabalho ou de análise de obras espíritas não nos blinda do sofrimento. Só nós verificarmos a vida dos grandes missionários, né? A gente vê, por exemplo, Chico Xavier, o quanto que ele sofreu durante a vida dele. E a questão toda também é compreendermos que o sofrimento não é um castigo divino, que o sofrimento não é algo que nós devamos considerar que o espírita ele é masoquista e ele gosta de sofrer. A questão é entender a situação no planeta. O nosso planeta é um mundo de provas e expiações, e a maioria de nós temos ainda débitos gravíssimos a serem ressarcidos. E temos também grandes atenuantes na nossa vida. Se nós formos verificar, nós temos grandes atenuantes. Então, eu sempre gosto de pedir licença a vocês de compartilhar algumas questões do nosso cotidiano. Então, eu tenho um desvio, né? Não é uma lesão, é um desvio grave na minha coluna, que numa determinada ocasião nós nos dirigimos a uma instituição, não ao Bezerra, mas uma instituição que
faz trabalho de cura à distância. Nós colocamos o nome lá, o nosso nome lá na reunião e nós pedimos, né, a espiritualidade que, se fosse possível, que fizesse uma intervenção na minha coluna. E aí, no dia da cirurgia, eu me deitei de lado, né? Deixei a coluna bem à mostra, levantei a camisa e pedi à espiritualidade para que, se fosse possível, fizesse algo a meu favor. E eu tenho plena certeza de que isso foi realizado, porque eu até hoje, graças a Deus, nunca senti dor na coluna. Como o médico ortopedista, quando me examinou, há muito tempo atrás, quando eu tinha 17 anos, eu nem era espírita na ocasião, ele falou assim: olha, o senhor, quando chegar com 50 anos, o senhor vai começar a ter problemas. O senhor tem que tomar cuidado, o senhor pode até ficar na cadeira de rodas, porque a sua coluna é muito... tem muitas peculiaridades, é muito desviada, tem uma série de percalços ali e tal. O senhor vai ficar com esporão, vai ficar com bico de papagaio, enfim, me fez um prognóstico extremamente desfavorável. Eu naquela época era jovem, né, eu não liguei, falei, isso não vai acontecer e tal, mas depois o tempo foi passando, a gente começou a sentir algumas coisas e aí foi quando nós recorremos à casa que realiza esse trabalho de cura, né? E aí foi realizado o trabalho e nós, graças a Deus, até hoje, pode ser que eu vá ter algum problema, pode ser que eu vá até ficar numa cadeira de rodas futuramente, a gente não sabe, mas com certeza houve um grande atenuante. E uma outra situação também é que houve um período, já há alguns anos atrás, que eu tive tuberculose pleural. E eu comecei com uma tosse insistente e tal. Eu pensei inicialmente que era uma gripe, um resfriado mais forte, ou uma alergia. Aí foi ao médico e o companheiro falou: olha, você está com um derrame pleural. Eu vou pedir uma radiografia e vou verificar. E aí, quando o radiologista tirou a radiografia, ele falou assim: você não sente dor? Você não sente dor? Aí eu falei: não, até agora o que eu tenho é uma tosse muito contínua, mas dor eu não sinto. Ele falou: olha, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa com pulmão como você está, não sentir dor. O que foi isso, meus irmãos? Foram os atenuantes. Então, se nós tivermos fé, né? Se nós procurarmos desenvolver a fé, os atenuantes acontecerão. Então é isso que nós temos que compreender, que nós precisamos entender a situação do nosso planeta, que nós não vamos estar isentos de coisa nenhuma, mas se nós tivermos fé, se nós tivermos a oração como uma prática do nosso dia a dia, se nós procurarmos meditar, se nós estudarmos a doutrina, se nós fizermos um esforço, nós teremos muitos atenuantes. Com certeza teremos. Os missionários, né, que já têm uma capacidade maior do que a nossa de suportar a dor, a vida deles, logicamente, é mais difícil do que a nossa. Então, Chico Xavier, né, Divaldo e outros companheiros da doutrina que são missionários, que já estão um passo à frente do que nós, a capacidade de suportar a dor, de compreender a dor, é muito maior do que a nossa. Não que eles não sintam a dor, mas eles compreendem a dor e compreendem a lei divina de outra maneira, que nós ainda não compreendemos. Então, para eles é mais difícil os testemunhos, porque eles já possuem uma capacidade moral maior do que a nossa. Mas como Deus não dá fardos pesados para ombros leves, nós teremos as dores que nós iremos suportar caso tenhamos fé, caso nós procuremos a sintonia com a espiritualidade, quando chegar o nosso momento, que nós consigamos passar por aquela situação da melhor maneira possível. Continua aqui com o André Luiz. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura,
todo medicamento exige dosagem. Então, ele está falando sobre aquela prática da medicação, da automedicação. Então, alguns de nós temos o hábito da automedicação. Você não querer ir ao médico, às vezes até porque também a gente não tem recurso financeiro, né, para fazê-lo, mas aí a gente ouve alguém dizer que tomou um remédio, vai lá, tome, o remédio é ineficaz, ou então o remédio está numa dosagem acima do recomendado. Então nós precisamos de orientação médica para realizar. E podemos, logicamente, procurar essa casa, por exemplo, que eu estou... eu não vou falar o nome da casa porque os companheiros de lá me recomendaram que não queriam que fizesse propaganda da casa no programa, mas na palestra, mas eram irmãos, né, que participavam e tinha dois tipos de cura. Era receitas homeopáticas e eram as curas à distância. Então eles fizeram esse trabalho e nós podemos procurar então a homeopatia, né, que é uma prática médica menos invasiva, mais leve, mas nós precisamos do especialista para nos dar a dosagem. Nós temos que evitar o hábito da automedicação. Então, voltando aqui ao André Luiz. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Então, voltando à pandemia, né? Lógico que nós sabemos que temos que ter cuidados de usar máscara, de evitar contaminação, tomarmos vacina, mas nós não devemos caminhar para aquele medo, né? O medo da morte, o medo da doença, né? Ficar atemorizados, olha, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou pegar Covid, eu acho que eu vou ter câncer, eu acho que eu vou ter uma doença muito grave. Então, o medo, ele abre brechas psíquicas. Então, lógico que nós sabemos, como nós falamos, que todos nós, em algum momento, teremos algum tipo de testemunho, ou uma doença, ou uma queda financeira, cada um com as suas características próprias. Mas o medo, ele dificulta as nossas situações. Em relação à enfermidade, o medo de você se contaminar, ele promove uma queda da sua imunologia, das suas defesas imunológicas. Então esse medo em relação ao contágio, né, fará com que às vezes nós fiquemos enfraquecidos, desanimados, sintonizando com irmãos menos esclarecidos que vão fortalecer em nós essa situação de medo, essa situação de pânico diante de uma doença. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, evitarmos essa situação. E aqui André Luiz nos fala exatamente sobre aquele que ele vem ressaltando, né? Nós temos a prece como base para nós nos fortalecermos mentalmente, para nós abrirmos um caminho para a chegada dos amigos espirituais que vão nos ajudar. E aí sabemos que a casa espírita tem o passe, água fluidificada e a prece de radiação com mecanismos também de fortalecimento. Agora é lógico que se chegou a hora do nosso testemunho, a hora da nossa do momento do nosso desencarne, que nós teremos que passar por alguma doença mais dolorosa, mais complicada, então nós temos que estar prontos, temos que procurar ter o equilíbrio necessário para passar por aquela prova da melhor maneira possível, principalmente sem nos revoltarmos, sem nos desesperarmos e sem muitas vezes jogarmos fora anos e anos de
de busca de equilíbrio que nós temos, que às vezes na fase final da nossa existência, por uma questão de não suportar determinadas situações, nós começamos a desacreditar. Eu não acredito no espiritismo, não adiantou nada eu trabalhar, eu trabalhei tanto, onde é que estão os mentores? Então nós tivemos um companheiro nosso que infelizmente ele teve uma atitude semelhante, que ele estava idoso e aí ele ficou com uma doença neurológica, de uma limitação orgânica em função da idade. E aí as pessoas lá da casa, na época nós fazíamos a visita fraterna, agora estamos parados por causa da pandemia, mas nós fazíamos a visita fraterna. E aí quando as pessoas iam na casa desse companheiro, ele sempre reclamava: eu trabalhei tanto, eu me dediquei tanto ao espiritismo, cadê os meus mentores? O que adiantou? Quer dizer, era um companheiro que na fase final da sua existência estava praticamente desperdiçando. Perdão, vou ter que beber um pouquinho d'água. Estava desperdiçando uma conquista espiritual que ele tinha executado. Logicamente que o trabalho que ele fez não ia ser invalidado, mas ele poderia aproveitar muito melhor se na hora da enfermidade, na hora da dor, ele tivesse calma e procurasse passar da melhor maneira possível por esse problema. Então, voltando aqui ao texto do André Luiz. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Então, ao desenvolvermos a fé, ao desenvolvermos as práticas a prática da oração, o culto do evangelho no lar, ao buscarmos a casa espírita como um refúgio para nós nos fortalecermos, e se estivermos impedidos de ir à casa espírita, que nós tenhamos o livro espírita como um manancial de segurança para nós, nós vamos nos capacitar para passar da melhor maneira possível pela dificuldade promovida pela enfermidade, Talvez não tenhamos aquela resistência, aquela capacidade de suportar estoicamente, heroicamente uma enfermidade, mas pelo menos procurar não reclamar muito, não ficarmos inconformados, não nos tornarmos mal-humorados, que tem alguns enfermos que se tornam assim, ficam com uma capacidade de nervosismo muito exacerbado, Fica irritado, começa a brigar com todo mundo, reclamar. Então que nós tenhamos esse cuidado, de buscarmos não ter esse tipo de atitude. Aí, continuando com André Luiz. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito, ou seja, que nós conciliemos o tratamento material com o tratamento espiritual. Nós não podemos considerar que somente os espíritos são obrigados a fazer tudo. Então, por exemplo, agora nesse período da pandemia aqui, nós tivemos... A gente até não fazia muito isso, a gente fazia ocasionalmente. Agora nós estamos procurando fazer todos os dias. Nós fazemos a prece das 18 horas. Espera aí, só um minutinho. Nós procuramos fazer a prece das 18 horas. Aí nós envolvemos os nossos amigos, as pessoas que estão hospitalizadas e tal. Então, ao final da prece, nós solicitamos a espiritualidade que fluidifique as nossas águas. E nós temos certeza que durante esse período da pandemia, a espiritualidade colocou ali na água fluidificada o medicamento para evitar problemas. Então a minha mãe tem 96 anos, graças a Deus não teve problema nenhum até agora.
não se contaminou, já tomou a terceira dose da vacina, não teve reação nenhuma à vacina. O que é isso? É exatamente esse complemento espiritual que na hora da prece, na hora que nós solicitamos a fluidificação das águas, a espiritualidade coloca ali na água os fluidos benéficos que vão fortalecer a todos nós e vão evitar que nós tenhamos assim algum problema maior. Mas temos que tomar vacina. Não é porque nós sabemos que a espiritualidade está colocando medicamentos fluídicos na água, não preciso me vacinar. Claro que precisa. Não preciso ir ao médico. Claro que precisa. Né? Nós temos que ter esse hábito de, principalmente pessoas da nossa faixa etária, eu estou com 62 anos, nós temos que ter o hábito de ir ao médico. Eu não tenho ido, eu confesso a vocês que eu não tenho ido, porque é uma questão, agora a gente tem feito um esforço de ir em alguma, de vez em quando a gente vai e tal, vai ver alguma coisa, mas eu não tenho aquele hábito assim de anualmente ir ao médico, fazer check-up, porque a gente não tem plano de saúde e aí dificulta a situação. Mas assim que eu tiver uma possibilidade, eu vou me programar para fazer esse resgate. Por quê? Porque se a gente se descuida, nós podemos voltar para o mundo espiritual como suicidas indiretos. Então, às vezes nós pensamos que estamos muito bem espiritualmente, aí chega lá no mundo espiritual, você, como aconteceu com o André Luiz, né, que era uma pessoa que tinha uma vida aparentemente equilibrada, suicídio indireto. Por quê? Porque você comeu demais, você ficou diabético, você não teve cuidados com alimentação, e essas questões, né? Teve descuido cardiológico, não foi verificar, fazer um check-up, não viu essa questão da próstata, né? Que também o homem da minha faixa etária tem que fazer para evitar o câncer. Quer dizer, então às vezes a gente vai como suicídio indireto, é trabalhador, é atuante, mas vai como suicídio indireto. Por quê? Por falta de cuidados com o seu corpo físico. Então nós temos que ter cuidado do nosso corpo físico e também fazermos atividades físicas, né? Então fazer uma natação, uma hidroginástica, não precisa fazer musculação, que às vezes a pessoa da nossa faixa etária já não tem mais aquele pique, né, para fazer uma musculação, uma ginástica mais intensa, mas fazer uma hidroginástica, uma caminhada, andar de bicicleta, enfim, o que o nosso corpo suportar, que nós façamos. Então, voltando aqui com o nosso irmão André Luiz. Afastar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possa assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e palavras de desespero ou cansaço na fortaleza da sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Então, no caso, ele está se referindo ao seguinte, né? Manter uma segurança mental de que nós vamos dar conta das nossas provas. Então, nós sabemos que a fé, ela é a fé divina e a fé humana. A fé divina, ela é aquela confiança absoluta que devemos ter no Pai Celestial, em Jesus, nos amigos espirituais que estão à nossa volta. É nos ampararmos na providência divina para nos capacitarmos para suportar as provas. E a fé humana é a certeza que nós temos que ter em nós mesmos, a confiança que precisamos ter em nós mesmos. Temos que acreditar que seremos capazes de dar conta daquilo que for enviado por nós. E aí, rapidamente, tem uma historinha que a gente usa, né, em algumas ocasiões, de um companheiro que ele estava aqui encarnado e ele estava achando a sua cruz muito pesada. E aí ele pediu o seu anjo guardião para aliviar a sua cruz, que estava muito pesada. Aí ele dormiu, se desdobrou e encontrou seu anjo guardião.
Aí o anjo guardião falou assim, vamos então num local, lá no plano espiritual, que tem um monte de cruzes. E aí você vai escolher a sua cruz, você mesmo vai escolher a sua cruz. Aí ele foi lá e abriu uma sala que tinha várias cruzes. Ele falou, olha, pode escolher. Aí ele pegava uma, essa aqui é muito pesada. Não, essa aqui não dá. Não, tal. Aí até que ele achou uma em que ele botou, experimentou, essa aqui eu aguento. Aí veio com ela todo contente, meu irmão, eu aguento com essa daqui. Aí o espírito falou para ele assim, leia o nome do dono da cruz, que tinha, na cruz tinha um nome, né? Leia aí quem é o dono da cruz, era ele mesmo. Aí o anjo da guarda falou para ele, você está reclamando, mas foi você mesmo que escolheu a sua cruz. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós estamos desencarnados, estamos nos preparando para voltarmos ao mundo terreno, nós realizamos as nossas programações reencarnatórias junto com o nosso anjo guardião. Então são necessidades, às vezes são enfermidades que carregamos no perispírito que precisam ser depuradas. E vejam que normalmente, somente lá para o final da nossa existência, por exemplo, eu tenho a dona Belmira, né, que todos nós, a maioria das pessoas conhecem, os frequentadores do Bezerra. Então ela ficou 100 anos. Só mais ou menos uns 20 a 15 anos, mais ou menos, já no final da existência, que ela começou a ter problemas mais graves. Ela não perdeu a lucidez. Aí ela caiu no banheiro, quebrou a bacia, começou a andar de andador, mas em nenhum momento ela perdeu a lucidez. Aí começou a ficar sem visão, aí já não podia mais ler, ela reclamava muito, não posso ler, eu gosto tanto de ler, gosto tanto de escrever, mas aí quando eu visitava ela reclamava, mas era aquele lamento, né? Não era aquela revolta, não ficou revoltada, não, mas, puxa, eu sinto tanto falta dos livros e tal. E aí a filha dela falou assim, olha, ela vai ficar cega. O médico já falou que essa doença que ela tem, ela vai ficar cega. Aí quando ela completou 100 anos, que já estava a doença se agravando, ela desencarnou. Ela fez aniversário, passou alguns meses, desencarnou. Ou seja, teve os atenuantes. Por quê? Porque ela tinha fé divina e humana. Ela confiava em Deus e confiava também em si mesma. Então, encerrando aqui o nosso comentário, a última parte, o nosso irmão André Luiz nos fala o seguinte: aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Então, meus irmãos, quando estivermos no momento da nossa enfermidade, que a gente começar a ter alguma doença incurável ou a ter uma doença mais grave, que nós não percamos a fé. A gente tem que fazer um esforço de nós não perdermos a fé, de nós mantermos o bom ânimo, mantermos o otimismo na vida, que a gente não fique reclamando. É claro que a gente só vai saber na hora, né? Não adianta a gente ficar fazendo programa, não, eu não vou parar, eu tranquilo, eu vou ficar bem, eu não vou ter nada. Não, a gente já viu muitos irmãos da doutrina, né? Eu conheci alguns companheiros da doutrina que ficaram com algum problema pessoal e não conseguiram ter uma boa finalização de reencarnação. Reclamaram, começaram a fazer, né, uma série de questionamentos, né? Enfim, não conseguiram, né? Não conseguiram. E logicamente que a espiritualidade, o que eles já fizeram, eles não vão perder, mas poderia ter muito mais tranquilidade se eles agissem de outra maneira, e os nossos irmãos não conseguiram. Então que nós nos preparemos com tudo essas colocações que nós fizemos,
de desenvolver a nossa fé, a fé divina, a fé humana. Nós sabemos que se nós estamos passando por certas situações, é porque é necessário para o nosso processo evolutivo, que nós também não procuremos as doenças adquiridas, como nós falamos, né? De você às vezes não ir ao médico, aí fica diabético, fica cego. A gente sabe que a diabetes provoca cegueira, ou então tem um problema mais sério, depois fica reclamando: ah, Deus me esqueceu, Deus está me castigando, quando na verdade, às vezes, somos nós mesmos que estamos gerando problema. E aqui no final, André Luiz coloca assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus 11, 28. Então, quando chegar a hora da nossa enfermidade, da nossa prova, que nós busquemos Jesus como aquele irmão que não vai deixar que nós fiquemos à deriva. E lembrando aquela história do Pegadas na Areia, né? Aquele homem que, ao morrer, ele viu que Jesus estava caminhando ao lado dele o tempo todo. Aí chegou um momento em que aí tinham 4 pegadas na areia, né? Aí chegou um momento que só tinham 2 pegadas. Aí ele reclamou: ah, Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor não estava do meu lado. Aí o Jesus coloca: meu filho, nesses momentos eu te carregava no colo. Então, Jesus sempre estará do nosso lado, e se nós fizermos um esforço, se nós buscarmos ter merecimento, ele nos carregará no colo na hora das grandes enfermidades, dos grandes testemunhos. Então era isso que nós tínhamos que conversar com os nossos irmãos na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo.